Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto, nela não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a. Porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que o escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. E essa é uma parábola que Jesus falou acerca da árvore que não produzia frutos. Ele já vinha ali 3 anos naquela terra e não havia fruto nenhum naquela árvore. Até que ele fala para aquele agricultor que estava cuidando dela e fala: corte-a, já que ela não está produzindo, pode cortá-la. Então aquele agricultor intercede por aquela árvore: calma, só mais um ano, eu vou cuidar mais um pouquinho dela e ela vai gerar fruto. Se ela não gerar, então corte-a. E é importante que você observe que essa parábola ela está falando de nós. Nós somos a árvore e nós temos que produzir frutos. Muitas pessoas estão produzindo frutos bons ou frutos maus. E isso revela que aquilo que está dentro de nós é aquilo que nós vamos produzir. E eu quero te perguntar, o que está dentro do seu coração? Porque aquilo que a gente alimenta é o que mais nós produzimos. Se você está produzindo mais ira, se você se vê ali totalmente ali impaciente com tantas coisas, é porque é aquilo que está dentro de você. E aí é quando a gente tem que cuidar bem da gente, tem que cuidar bem dessa árvore, tem que regar, tem que dar nutrientes. Eu e você precisamos de nutrientes aqui e da forma que a gente se alimenta também, porque a forma que nós nos alimentamos vai repercutir nas nossas emoções também. Se você pratica atividade física, também vai repercutir nas suas emoções, vai te trazer mais energia, vai te dar ânimo, vai gerar em você satisfação. No começo até que não, mas você vai insistindo até que você perceba que você está ficando com mais energia, está melhorando aí nosso sedentarismo. Então, nós temos a obrigação de olhar para nós como uma árvore que nós temos que cuidar, que nós temos que regar. Como que a gente tem lidado com o nosso lar? Como que a gente tem lidado com o nosso casamento? Será que você tem sido uma mulher bem paciente com seus filhos, com seu esposo? Isso eu estou falando para mim mesma, porque Deus me perguntou isso. Quais frutos você tem gerado no seu lar? Quais frutos você tem gerado na vida do seu filho? Porque ali as nossas palavras são sementes. E sementes, elas germinam, elas dão frutos. E é importante a gente olhar com muito carinho para as situações do nosso dia a dia, para a gente não se ver ali gerando frutos maus. Você que é dona do lar, a gente limpa ali a geladeira, a gente verifica se tem alguma coisa estragada, se existe algum tomate ali estragado, porque senão ele vai estragar os demais tomates e a gente retira aquele tomate que está ali apodrecido e joga fora. E então a gente tem que olhar para dentro do nosso eu e verificar, sondar que tipo de sentimento ali, que tipo de fruto que está sendo produzido que é mal. A gente tem que observar e buscar através do conhecimento a sermos aperfeiçoadas, a buscar ter sabedoria. Ali, como que eu lido numa situação de estresse, porque a gente é levada pelas nossas emoções e a gente dá aquela justificativa, são os hormônios, eu estou na TPM. A gente não pode colocar nas coisas, justificar o nosso erro. A gente tem que reconhecer e buscar o caminho. Eu tive essa experiência que o meu filho falou: mamãe, você tá falando às vezes meia brava comigo, porque eu pego muito, você que é mãe, às vezes a gente se vê ali pegando muito no pé do nosso filho. Faça isso, faça aquilo. Olha só, você já fez a tarefa, você já... E aí a gente fica, a nossa vozinha fica na cabecinha deles.
É quando eles se veem de saco cheio da gente. E aí eles então começam a falar dos sentimentos dele. E hoje meu filho ele falou isso: mamãe, fale com mais amor comigo. Às vezes você fala com autoridade assim, mas não é uma autoridade sadia, você fala brava. E então eu parei e refleti, realmente. Eu tenho agido assim. Então, como que eu faço para melhorar? Como que eu faço para falar com ele com mais mansidão, mais carinho? É observar todos os dias que tipo de semente eu tenho plantado na vida dele. Que tipo de... Será que eu quero que ele perceba em mim uma mãe totalmente ali nervosa? Porque eu fui criada assim, né? A minha mãe, ela nunca teve zelo e eu fui criada por mais parte pelos meus avós, e ali na casa dos meus avós também eu via o tempo todo assim, ninguém falava com carinho, ninguém falava um por favor, era tudo muito assim, com agressividade, um tom de agressividade. E às vezes eu me vejo caindo nesse tom de agressividade na fala, faça isso, faça aquilo, e aí a gente percebe, opa, eu estou gerando um padrão antigo, né, o qual eu vivi lá atrás, e eu não posso repetir isso na vida do meu filho. E aí você tem que tomar o caminho do conhecimento e buscar aplicar ali formas de tratar essa impaciência. Você que talvez esteja aí no seu primeiro ano de casamento, eu já tenho 15 anos de casado e a gente se vê ali muitas vezes nos primeiros anos de casamento, eu vou embora. Porque você não sabe lidar com a diferença do outro. E é importante a gente saber lidar que somos diferentes, que precisamos amadurecer no caminho. No caminho nós somos aperfeiçoados. Então eu tenho buscado isso, o Senhor me ajuda ali, porque eu já estou com o filho na fase da adolescência, eu não devo tratá-lo mais ali de uma forma como uma autoridade exacerbada assim, mas de chamá-lo para perto, dele sentir o meu afago, dele sentir o meu carinho, não ali somente tentar colocar nele obrigações, mas dele sentir carinho e afeto. Que tipo de fruto você anda tendo? Porque é muito importante a gente, em primeiro lugar, você como mulher, talvez você fala, eu não produzo nenhum fruto, olha só, eu não tenho um trabalho ali que eu me veja satisfeita. Talvez o seu lar é onde você esteja produzindo algum tipo de fruto. Será que você está produzindo muitas vezes a ira, a impaciência? Então, as nossas emoções, aquilo que nós reagimos, também são frutos. É importante que a gente pare e pense que tipo de fruto eu estou gerando. Que tipo de fruto eu estou deixando que as minhas emoções gerem. E não só trazendo aqui um exemplo como mãe, mas você que está aí iniciando um casamento, você quer tudo algo perfeito. Não vai existir nada perfeito. É importante você fazer a sua parte, você realmente ter o conhecimento de quem você é, como que você reage. E aí é quando nós vamos realmente mostrando os nossos frutos. Toda árvore mostra que fruto ela tem. Então existe o versículo que pelo fruto vos conhecereis. Então que tipo de fruto você realmente tem produzido aí no seu lar, na sua casa, com quem você convive? Às vezes a gente é tão ali educado com quem é de fora e a gente percebe que o quanto a gente tem que ser paciente, generoso com quem é de dentro do nosso lar, da nossa família. E é um testemunho mesmo para você aí, mulher, que às vezes acha, nossa, olha só como ela é calma, como ela é ali, sabedoria. Gente, não existe ali uma constância na nossa vida que estamos sempre plenas, sempre ali tranquilas, não existe. Até porque a gente tem que lidar com os nossos hormônios e não colocar neles uma justificativa porque a gente se irritou, porque a gente ficou brava com a situação. Mas é que você saiba que nós somos vulneráveis com as nossas emoções. E então a gente tem que realmente estar sondando que tipo de emoção eu estou tendo, porque toda emoção ela produz um fruto. Toda emoção produz um fruto.
Talvez você esteja lidando aí com o temperamento de ira, com a impaciência, com talvez aí você não está sabendo lidar com sabedoria no casamento, ao criar um filho. E aí é quando você se vê que você precisa de conhecimento, de buscar ali pessoas experientes, né, nesse assunto. Eu gosto de estar cercadas também por mulheres que já aprenderam ali o caminho das pedras, já sabem realmente ali como ser verdadeiramente uma avó, uma dona de casa, alguém que sabe dar conselhos. Eu gosto de estar cercada dessas mulheres porque eu vou amadurecendo, eu vou aprendendo, eu vou adquirindo conhecimento. E é importante a gente adquirir conhecimento e que o conhecimento realmente seja aplicado na nossa vida. Não basta apenas ser uma árvore que ocupa um lugar. Você não pode apenas ocupar um lugar aí na sua casa. Você não pode apenas ocupar um lugar de mãe. Você não pode apenas ocupar um lugar de esposa. Você tem que produzir frutos. E eu estive pensando como que a gente vive no automático e a gente deixa de fazer a limpa, né? Realmente ali a organização do nosso eu. Não está sendo pega ali de só estar vivendo e não está realmente amadurecendo, não está buscando conhecimento. Quantas vezes eu tento ali, porque nós como mãe a gente tenta ser mais autoritária ali, uma voz mais ativa com os nossos filhos. E aí às vezes a gente fala para o esposo, olha, ele não está me ouvindo, faça alguma coisa. Mas é porque a gente não está sabendo a arte da comunicação. A gente não está sabendo realmente ali como o nosso filho, né? Cada fase existe uma arte da comunicação. Existe aquela arte da comunicação quando os nossos filhos são ali bebês, são crianças. A gente não vai falar com eles da forma que a gente fala com o adulto. E aí depois eles entram nessa fase, né, da adolescência, onde realmente eles não sabem em que mundo eles estão, eles não são nem criança, não são nem ali adultos, jovens, mas eles estão ali nessa fase. E é quando a gente tem que realmente parar e, peraí, deixa eu falar na comunicação dele, deixa eu trazer ele para perto de mim, porque os nossos filhos precisam ver em nós, além de uma autoridade, sim, porque você não pode sair desse lugar de autoridade, mas eles devem ver em nós alguém em quem eles possam confiar, conversar sobre tudo. E isso é importante, a gente abrir os nossos olhos, porque se a gente não abre, lá fora eles vão sendo tomados ali por ideias, por pensamentos que às vezes eles nem se deram conta que não são deles, mas ali de influências. Então que você possa produzir frutos na sua casa, possa produzir frutos de bondade, de graça, de amor. Eu tenho pedido isso a Deus. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a calar ali o meu ego, a calar ali tantas emoções e realmente buscar ser sábia no lar, porque como diz a palavra, a mulher sábia ela edifica o lar, mas a tola ela destrói. E aí é quando a gente para e tem que fazer o processo do conhecimento, de buscar a sabedoria, de entender que eu e você não sabemos todas as coisas. Eu fui criada de uma forma em que eu tinha que fazer tudo ali muito ali pela obrigação, ficar sempre ali recebendo ordens e eu tinha que fazer e a gente cresce assim e da mesma forma a gente passa para os nossos filhos, né? Faça isso, faça aquilo, olha só o que você não fez direito. E aí a gente fica com mais cobranças e mais cobranças de quando nossos filhos realmente precisam de um ensinamento mais profundo, de um tato, de um elo mais profundo. E como é difícil, eu só tenho um filho, eu fico imaginando pais aí que têm 5 filhos, como que eles lidam com esses filhos dentro de casa, como que eles colocam cada um para fazer as suas obrigações, né? Porque nós temos que dar obrigações aos nossos filhos, levar o lixo, ajudar a lavar uma louça. Isso não é imoral, isso é necessário para o bem-estar emocional deles, para eles fazerem parte ali dessa família, não só em amor, mas em obrigações também.
Só voltando aqui a falar dessa árvore que não produzia fruto, ali o dono daquela terra falou: 3 anos eu veio e ela não produz nenhum fruto, corte. E então existe aquele que está cuidando dela e fala assim: aguarde mais um ano, eu vou colocar um estrume, né? Vou colocar uma terra fértil, uma terra boa, eu vou cuidar dela, eu vou podar, eu vou tratar. Espera mais um ano que ela vai produzir. E aí então esse dono da terra ele fala: eu vou voltar e se ela não produzir fruto, eu vou cortar. E isso revela a preocupação de Deus para que nós venhamos produzir frutos. E frutos, gente, a gente não pega o nosso fruto para nós mesmos. O fruto ele sempre é para o outro, né? O fruto, a árvore ela nunca come do seu próprio fruto. Você talvez aí se dedicou a educar um filho com tanto amor, com tanto carinho. E ele, né, já tem a sua liberdade, ele já mora sozinho. E aí você vê com orgulho aquele filho que você criou, que você cuidou. E esse fruto não é seu. Esse fruto realmente ali está a servir ao mundo e não é nosso. Entender que os nossos filhos não são nossos. Nós criamos os nossos filhos para eles serem livres, não apegados a nós. Que os nossos filhos sejam úteis na terra. Que eu e você venhamos, você comece a olhar para o seu filho e cuidar dele, você que tem um filho pequeno, comece a cuidar dele com muito amor, vai educando e você, nossa, olha, eu não estudei em Harvard, não fiz altas coisas, mas há um fruto que eu produzi maravilhoso, que eu cuidei, que eu reguei, que é o meu filho. Eu não estou falando aqui que você só tem que ser dona do lar ou que você tem que só cuidar do seu filho. Eu acho importante toda mulher ela ter uma independência financeira, porque isso eleva a autoestima, isso traz uma segurança. A gente não sabe do dia de amanhã, a gente não sabe se vamos estar ali ao lado do nosso esposo que supre. É bom ser mãe, é bom ser dona do lar, como é gostoso cuidar da casa, como é gostoso também ali fazer aquele almoço maravilhoso, mas é muito importante que nós venhamos aprender a também ter a nossa independência financeira. Tem tantos cursos na internet de como realmente lidar com as finanças, como você ser uma mulher independente. Não independente, não preciso do meu marido. Não é esse sentido que você tem que buscar. Mas o sentido é que vai que amanhã aconteça alguma coisa, o meu esposo perca o emprego, ele tem um apoiador, ele tem alguém que realmente, ele tem alguém que vai auxiliar. E isso é maravilhoso. Então guarde aí bem no seu coração que é bom a gente produzir frutos e frutos dignos. Quantas pessoas não estão produzindo frutos maus, né? Frutos de ódio, frutos que não querem cuidar ali dos seus filhos, frutos que não querem cuidar de um casamento. Isso são sementes e sementes elas germinam e dão frutos. E eu e você, nós temos que olhar para o nosso redor. Temos que olhar para dentro de si também e ter a responsabilidade de gerarmos frutos bons. Talvez você diga: Kathleen, muitas pessoas não são perfeitas, eu também não busco ser perfeito. Eu não estou falando de perfeição, mas de nós buscarmos acertar mais do que errar. Não é viver num constante erro, mas de buscar o melhor, de buscar realmente a gente fazer o melhor, porque isso vai sim gerar em nosso lar transformação, vai gerar na vida do seu filho, do seu esposo, para você mesmo, essa satisfação do cuidado, do amor, do carinho. Eles produzem bons frutos, o amor produz bons frutos. O outro não me trata bem, por que eu vou tratar o outro também bem? Não é assim. Não é assim que nós devemos abraçar a sabedoria. A gente olhar para dentro e reconhecer quais têm sido os nossos frutos maus e pegando cada um e removendo, tentar remover de dentro da gente, com o que? Substituindo por coisas boas. A gente, depois que a gente tem o conhecimento, sim, agora eu já sei que eu estou constantemente agindo dessa forma. Meu filho me falou sobre isso, como ele anda se sentindo. Então, eu só apenas ouço e não faço nada? Ou eu busco
ser transformada, eu busco ser ensinada por Deus. Qual aí é a sua opinião? Será que você quer ser ensinado ou você quer ver ali, quer realmente só estar vendo os seus maus frutos? Porque toda semente ela vai produzir um fruto mau, ela vai produzir outras coisas ruins. E assim como eu quero produzir frutos bons, eu desejo para você, eu desejo para sua casa, eu desejo para o seu lar. Não é fácil a gente ali tomar conta de tantas coisas, não é fácil edificar um lar, mas essa tarefa Deus deu à mulher. O homem é o provedor e a mulher ele deu a sabedoria para a edificação do lar. Você, mulher, você é responsável de estar vendo ali como está andando a sua casa. A gente é gerenciadora do nosso lar e isso é maravilhoso que Deus nos deu o gerenciamento do nosso lar. Gerenciar. A gente vê se ali todos estão com as roupas limpas, a gente vê se todos ali estão alimentados, a gente tem esse cuidado. E aí a gente só se vê servindo o nosso lar e esquece que a gente também não é só servir o nosso lar, mas o que nós temos depositado no interior de cada um. O que eu e você temos depositado no interior dos nossos filhos. Você tem depositado amor, carinho, ali, fidelidade, um diálogo, porque é muito importante o diálogo. E como eu não tive muito diálogo na minha vida, né, ali principalmente na infância, juventude eu não tive, e eu não me vi estabelecendo esse diálogo com meu filho. Eu apenas supria todas as suas necessidades, mas esquecia daquele diálogo, daquela intimidade. E é importante a gente ter o diálogo na nossa casa, o diálogo com o nosso esposo, o diálogo com nossos filhos. Estabeleça isso. Eu tenho estabelecido isso. A gente tem que colocar ali no dia da semana para todos ali dizerem sobre os seus sentimentos. A gente realmente vê o que cada um anda sentindo como raio-x, né? O raio-x do lar. Faça esse raio-x do lar. Eu estava andando e conversando com meu filho e eu fui me escaneando, porque ao momento que ele estava falando, que ele estava sentindo, ao mesmo tempo eu me vi me escaneando. Quais têm sido os meus sentimentos? Quais têm sido as emoções que eu tenho deixado extravasar mais? Como eu falei em alguns vídeos atrás, o processo de transformação não é do dia para a noite. A gente se vê em hábitos ali, em padrões que a gente viveu, mas que a gente tem que olhar e cuidar de cada hábito nosso, para que eles não virem marcas em outros. Faça isso aí no seu lar. Tome cuidado com as suas emoções, porque nós estamos produzindo frutos, ou frutos bons ou frutos maus. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.